muito realmente lindo. uma oração. Ai, Né? que demais, cara. Demais, cara. Não dá nem pra acreditar como você compôs. Você falou que você tava no fundo do poço e tirou essa coisa tão... Cara, eu falo que foi minha cura no momento, sabe? Essa música. A única coisa que eu vejo de explicação, assim. Uhum. Porque tem coisas que a gente nunca vai explicar, né? Talvez um dia a gente saiba. Mas essa música foi muito disso, assim. E deu entender que nada vale mais do que o meu momento de viver o agora. Eu tava num momento muito bom, inclusive. Às vezes a galera tem uma ilusão de só quando tu tá mal, é porque tu tá lá embaixo. Mas a gente tava muito em cima nesse momento que eu tava mal. Porque quando a gente tá lá em cima, a gente às vezes... A gente deixa de curtir o lá em cima pra preocupar com tudo que a gente pode perder, né? A nossa cabeça é uma coisa muito louca. É verdade. E eu tava nesse momento, a gente saindo da gravadora, a gente com propostas de gravadoras, assim, coisas, muitos valores na mesa, muita coisa, você começa a perder um pouco a noção das coisas, que você começa a falar sobre só grandes valores, só sobre isso, sobre aquilo. E aquilo, às vezes... Não que isso seja ruim, eu sempre falo isso, eu acho que as pessoas têm que prosperar, têm que ir pra frente, isso não é inverso à simplicidade, dá pra se unir isso, mas isso até certo ponto se te engole, cara, é um mar fundo ali, sabe? E então nesse momento eu fui me afundando e minha cabeça, então eu comecei a não conseguir dormir direito, eu comecei a ficar muito ansioso, eu comecei a ficar mais nervoso e por eu guardar muitas coisas, aquilo ali dentro de mim, cara, acontecia de uma forma que sei lá, pegava fogo. Você teve alguma coisa como depressão, não? Cara, eu acho que eu não cheguei a entrar ali, mas acho que eu cheguei muito perto de entrar, sabe? Nessa fase, Pôs o pé. cheguei a pôr o pé. Sabe aquela música Via Láctea, do Paralamas? Sim. Ela fala muito sobre isso, né? Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos, e comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu. Que é muito Foda. isso, ele fala muito sobre... isso. Que, tipo, o cara tava ali de boa e, de repente, a vida começa a virar e os assuntos vão mudando Sim. e as relações interpessoais vão mudando e as suas obrigações profissionais vão mudando. Se você não dá uma parada e... né? Velho, hoje eu falo isso. Galera, eu acho que prosperar é lindo demais. Eu desejo que todo mundo que acompanha meu som... Eu falo, se em algum momento eu falei que vocês não tem que prosperar... Se vocês entenderam isso, esqueça o que eu falei. Vocês têm que ir pra frente. A gente... a vida é muito curta, velho. A gente tem que ter as coisas boas. A gente tem que viver bem. A gente, tem que aproveitar a nossa vida. E isso pode ser usado a nosso favor, né? Não tem como. A gente vive num mundo capitalista, ponto. Mas a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode subestimar o valor disso também, né? O valor de como isso pode te engolir. Sim, e não dá pra depositar nossa saúde mental nem nossa felicidade nessas Não coisas, dá. né? Que a galera acha que, nossa, quando minha carreira prosperar, eu vou ficar muito bem de novo, vou ficar muito feliz. Quando eu ganhar uma grana, nossa, tudo vai se resolver. E não é bem assim. Às vezes você se pega num momento muito bom da sua Sim. vida, numa fase de você tá bem no financeiro, você tá cheio de Sim. compromisso, você tá no seu melhor momento da música, mas às vezes você não tá feliz. Tu entra num ponto que nada te satisfaz, né? É. Você sempre... Se a sua felicidade depende do que você tem, você sempre vai querer algo a mais. Não importa o quanto você tem, não importa se é o Jeff Bezos, assim, se é o seu Elon Musk, você sempre vai querer mais. Uma coisa que eu vivi muito disso na época foi que eu sempre tive o sonho de ter um apartamento, assim, meu. Mudei pra São Paulo e, nessa fase comprei um apartamento irado. Eu lembro que eu descia todo dia pro apartamento, que era no mesmo prédio que eu alugava o meu. E eu descia todo dia pra esse apartamento e ficava lá sentado, sem nada no apartamento, admirando o apartamento, não tinha nada, eu sentava lá, ligava pra minha mãe e falava, olha aqui, mano, onde eu tô, meu apartamento, cara, olha que da hora. E aí eu lembro que comprei esse apartamento, tudo certo, depois que eu tava um mês no apartamento, eu tava no sofá pesquisando, assim, casas no condomínio, eu falei, cara, eu sonhei tanto com isso, descia pra cá todo dia, o que eu tô fazendo, assim? Beleza, a gente tem que ir pra frente, mas vamos valorizar o que a gente tem também. Vamos curtir, sabe? As nossas conquistas como elas merecem ser conquistadas. Vamos conquistar outras coisas, mas vamos... Porque se você parar pra pensar, naquele momento, por que você iria pra uma casa? Acabei Por de qual pegar, motivo? cara. Não tinha motivo. E é muito louco isso, né?
E hoje eu acho que eu consigo equilibrar bem isso. Pô, acordar todo dia, agradecer por tudo que eu tenho, tudo que minha música... Faz toda a diferença isso, né? Pô, muda muito. Já acordar, a primeira coisa que eu acordo, eu viro pra minha namorada, que a gente mora junto, e falo, pô, amor, bom Faz toda a dia, diferença. cara. Tá linda, sabe? Vamos jogar o astral lá pra cima. Porra, que massa, cara. Mais um dia, olha o apartamento que a gente tem, olha que foda, cara. Sei que ainda a gente vai muito além disso, mas pô, olha que da hora onde a gente tá hoje. Emanando coisa boa, né? Pô. Eu postei no Instagram outro dia isso, o quadrinho que eu deixo Tem um quadrinho que eu deixo do lado do meu espelho do banheiro. Sim. E porque você acorda de manhã, você vai meio tateando assim, né? Então, quando o olho termina de abrir, eu já tô no banheiro, né? Que é aqueles 3 passos que você dá meio sabendo o caminho. E aí eu tenho um quadrinho do lado do espelho, que é a primeira imagem do dia, que é não se esqueça de quando você orava pra ter o que você tem hoje. Isso é muito É foda. isso aí. Porque isso aí. a gente perde a referência. Perdemos a né? referência. Você tava falando de coisas que aprendeu. Eu acho que eu já até falei isso aqui, mas é uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi também é que a gente não pode nem olhar só pra frente, nem só pra trás. Sim. Porque se você olha só pra frente, você deixa de ser grato. E se Total. você olha só pra trás, você se acomoda. Total. Então, assim, se eu sempre ficar pensando no que eu não tinha, Sim. o que eu tenho já vai ser excelente, eu não tento dar mais passos. Muito. E se eu só ficar pensando no que eu não tenho, eu vou virar uma ingrata filha da puta. Então é aquela... Olho lá, olha aqui. Sim. Olho lá, olha aqui, né? Sempre nessa... E sempre olhando quem tá do seu lado. É muito louco, né? A vida é uma balança, né? No final das contas, ela sempre é uma balança que você nunca vai poder pesar demais pra cá, nem pra cá. Eu vejo que até o lance da positividade, tem muita gente que mete o pau hoje, assim, né? Falando, pô, mas a positividade tóxica... Eu até entendo algumas coisas que as pessoas querem dizer com isso. Ah, mas você não pode ficar mal, você tem que... Não, as pessoas podem ficar mal. Eu acho que, beleza. Então até isso tem que ser ponderado, acho que, assim... Acho que se tu for pesar, eu desejo que tu pese mais pra positividade do que pra negatividade. Sim. Mas eu acho que a nossa vida, ela é uma balança, né? Que a gente É a vai história ficar... dos lobos. Você sabe a história dos lobos, né? Qual dos lobos? Que diz que a gente tem 2 lobos dentro da gente. Todo mundo tem 2 lobos dentro da gente. E aí, um lobo é o lobo do pessimismo, é o lobo do desânimo, O lobo é o lobo mau. da preguiça, é o lobo do... Enfim. E o outro lobo é o lobo do otimismo, é o lobo do trabalho, é o lobo do não sei o quê. E aí pergunta, e os 2 lobos estão em constante guerra. Sim. Aí fala assim, e qual lobo vence? E a resposta é, qual você Se alimenta alimenta. mais. Então, qual lobo você tá fortalecendo nessa briga? Sim. Pra qual lobo você tá dando mais comida nessa briga? Então, é isso. É uma luta eterna? É. É uma luta É uma eterna. luta eterna. Mas aí, qual então. lobo você vai alimentar? Você vai passar o dia na cama? Você vai passar o dia... Isso aqui, você não vai... Ou você vai falar, não, vou fazer, vou tocar, vou insistir, uma hora vai. Sim. Uma hora vai, né? Mas acho que é muito de fases também. Muito. Às vezes a gente tem que se permitir também ficar mal pra depois Entender recarregar, os entender. Não falar, não, eu tô mal, mas não, eu tô bem, viu, gente? Mas Total. por dentro eu tô uma merda, mas não, tá tudo legal. Não, acho que a gente tem que se permitir também ficar mal. Cara, eu acho isso muito demais, assim. Eu acho que, pô, talvez o que mais fortalece a gente são os nossos fracassos, né? O sucesso é muito bom, mas quando a gente erra ou quando a gente tem esses momentos, às vezes a gente olha muito pra dentro da gente. Acho que a gente não pode fechar o olho pra isso. O que me causa isso? O que tá incrustado aqui dentro de mim que eu não sei, que é o que me faz acordar às vezes não tão bem. E acho que a gente, é igual tu falou, a gente vai viver a vida inteira nesse balanço, É né? uma luta eterna. E aí, depende muito da E gente. é isso que vai fazer a nossa vida ser da hora também. Acho que se fosse... Talvez seja o grande lance da vida sejam as nuances, né? Mas isso que você falou é muito certo. Eu Assim, vou a ao banheiro gente... rapidinho. Vai lá. A gente aprende muito mais na dor, no fracasso, Sim. né? É a hora que a gente aprende. Imagina, eu faço comédia há 15 anos. Eu só sei lidar com um teatro de 700 lugares lotados porque eu lidei com o bar com 4 pessoas, É foda. sabe? Mas é exatamente isso. Você só sabe lidar com o Rock in Rio Que porque lidou. você tava enrolando o cabo lá, Total. né? E é isso, a gente vai calejando Sim. pra na hora que a vida cobra você tem o que oferecer. Você tá pronto, né? Eu acho que uma das coisas que pode ser mais importante no nosso sucesso na vida seja a nossa capacidade de levantar rápido, né? Porque as Sim. oportunidades, às vezes, elas são muito Sim. rápidas. Às vezes é um dia que tu gasta ali na cama mal, foi durante esse dia que passou a oportunidade da sua vida na sua frente. Muito! Nossa, muito, muito, muito. É isso. E tu disse não. Aí depois, É. um dia, às vezes você nem sabe sobre isso, A ou gente sabe. nunca sabe
qual é o lugar onde você vai estar, que alguém vai te ver, que vai te levar para um outro lugar, outro lugar, outro lugar. Tipo, eu e a Yas, a gente já conversou sobre isso. O caminho da gente ter se encontrado, sabe? Tudo o que aconteceu até a gente ter se encontrado. Então, é assim, eu um dia estava, sei lá, vivendo minha vida, fui chamada para participar de um programa na Jovem Pan, que era do Maurício Meirelles, e no mesmo dia foi um outro menino que até então eu não conhecia, Arthur Petri, no mesmo dia. Naquele dia eu conheci o Petri. Gravamos juntos, segue a vida, beijo, tchau. Continuamos em contato, ele fez um podcast, fui. Do podcast dele, segui, ele entrou para os estúdios Flow. No dia que eles estavam em reunião, por acaso... Buscando outra menina pra buscando fazer alguém para fazer com ela. Por acaso, o Petri tava passando, ouviu que a conversa era essa, lembrou de mim. Então, assim, olha... Então, assim, aquela minha participação de meia hora num programa de rádio do lado de alguém que eu não conhecia... Que você podia não ter ido. Eu podia não ter ido. Naquele mesmo dia eu tava estreando um comedy, eu perdi a festa de estreia de um comedy. Olha só. Aí eu falei, putz, mas não vou desmarcar com o mal, não. Tal. E fui. Então, é o que você falou, a gente nunca sabe quando é que o trem da oportunidade vai passar. A gente tem que estar no ponto. E é isso, né? Eu sou um cara que eu sou muito cético em relação a isso. Eu não acredito em coincidência, sabe? Tem uma frase que fala que... acho que é através das coincidências que Deus se mantém anônimo, sabe? Seja Deus que a pessoa acredita, ou seja o universo, ou seja Buda, seja qual for lá essa força, tem coisas assim que é algo... Se a pessoa gosta de matemática, se ela gosta de ciência, são probabilidades muito pequenas daquilo acontecer, sabe? Sim, de você estar naquele lugar nesse na exato hora momento. certa acontecer aquilo que tu pediu, porque outra coisa deu errado. Pô, é muito lance de microsegundos para as coisas darem certo. Então, eu acredito muito que a vida coopera com quem coopera com ela, né? E a gente tá pronto para esses momentos, pronto para receber a pancada e pronto pra gente receber as chuvas de coisas boas que vão cair, né? Eu acho que isso é muito foda. A gente tava falando de gratidão e é até pelo que deu errado. Isso que eu ia falar agora. Até pelo que deu errado, porque se de repente tivesse acontecido outras coisas, eu tivesse em outros lugares e não estaria, sabe, disponível para aquele dia estar em tal lugar. Eu sou sempre assim. Se eu me atraso, é brigada porque me atrasei. Porque se eu saísse na hora, ia acontecer um acidente, ia quebrar a perna, alguma coisa ia acontecer. E eu já falei isso pra minha filha. Eu já falei que de todos os motivos que eu tenho pra ter orgulho dela, que são muitos, graças a Deus, o que eu mais tenho orgulho é o fato dela saber ser feliz, porque tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Não, mas é sério, porque assim, a gente já, imagina, durante a pandemia eu tive que entregar meu apartamento, fiquei na casa da minha mãe um tempo, a gente tava, assim, não tinha... e não é drama, assim, eu tava com as minhas coisas em malas, porque eu não tinha lugar pra guardar no guarda-roupa dela, porque a gente tava dormindo no chão do quarto, tentando dar um jeito, tentando mudar pra outro lugar, e em nenhum momento aquilo foi... Não, a gente acordava, a gente ia jogar um board game, a gente inventava coisa pra fazer, a gente fez uma festa junina dentro de casa, porque a gente ama festa junina. Lá em casa também a gente fez. E a cidade cancelou a festa junina que a gente ama, a gente falou, pois a gente vai fazer uma aqui em casa, estouramos pipoca, fizemos milho. Então... É isso que eu falo pra ela. O fato dela saber ser feliz nas adversidades. E nas coisas simples, né? Isso faz toda a diferença. É isso que muda a nossa vida, né? Então, no seu dia a dia, você é muito assim. Muito, muito, muito. Eu acho que uma frase que eu levo muito é o em tudo dai graça, sabe? Sempre que uma coisa der errado, é a primeira frase que me vem à cabeça. Antes de eu me lamentar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou e agradeço. Falo, pô, se isso aconteceu, por algum motivo tinha que acontecer. Total. E é isso que trouxe a gente aqui, né? A gente tá aqui trocando ideia agora. Foram as coisas que deram certo na nossa vida, as coisas que deram errado. Se eu não tivesse vivido aquele momento difícil, eu não teria escrito essa música que de repente ajudou diversas pessoas, que a gente recebe mensagem. Então, eu acho que a gente seja um portal, né? Através disso, através dos nossos erros e acertos. E que isso sirva pra gente ou pra ser arte, ou pra gente mudar o dia de alguém, ou pra gente entender que às vezes aquela pessoa tá num dia ruim e não levar tudo pro pessoal, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente tem um dia ruim, às vezes a pessoa tem, né? Sim. Então, abrir um sorriso pra aquela pessoa, às vezes muda o dia da pessoa. E não doeu, sabe? Não dói. Esconde um pouquinho, dá um sorriso, trata bem, que pra aquela pessoa vai fazer toda a diferença. Tá todo mundo cansado, né? Tá todo mundo cansado. Todo mundo. Eu não conheço ninguém nessa pandemia que não teve um dia assim de falar, putz,
Foi você que fez uma música no ano passado sobre a pandemia ou eu tô muito louca? Cara, eu fiz uma... O nosso álbum, na verdade, ele colidiu muito com a pandemia e isso foi que eu tô sem lembrando. querer, sabe? Não foi planejado. Por conta desse momento que eu tinha vivido de ansiedade dessas coisas, eu tinha escrito, Somos Instantes, diversas músicas que falam sobre a gente manter a calma, sobre a gente se Isso. cuidar. Então, a gente fez um álbum que chama Música pra Curar Brasileira. E ele seria lançado de todo jeito esse ano. Já tava sendo feito? Já tava, as músicas já estavam... A gente só ia pro estúdio gravar, mas já tinham as músicas, estava tudo selecionado. E caiu bem em cima do momento da pandemia. Então foi um lance muito louco, assim. Eu achei que você tivesse feito pra pandemia. Não, até porque eu sempre bati numa bandeira que eu nunca iria comercializar um lance pesado, assim, sabe? Um lance de uma doença mundial, querer de alguma forma ganhar em cima disso. Mas eu Só não que acho que seria comercializar. seria uma forma realmente De acalentar. acalentar. Então, o disco caiu muito nesse momento. Então, metade do disco, praticamente... Aliás, ele todo, por mais romântico ou pop que seja a música, todas as músicas, elas têm nem que seja uma frase que falem sobre as pessoas estarem bem, sobre elas acreditarem que as coisas podem dar certo, sobre se cuidar. E eu falei isso não porque por ser um ser iluminado, um ser espiritualizado. Não, porque eu também já tive mal. E eu sei que do mesmo jeito que eu tive mal, se tu tá mal vendo aí, tu pode sair, sacou? Desde que tu se entenda, tu respeite seu momento. Eu não tô falando como alguém, um coach da felicidade. Mas eu tô falando como o cara que tava no mesmo lugar que de repente tu tá aí e eu saí dessa. Sim. E agora você tem ido pra estúdio? Você tem seu próprio estúdio? Então, eu tenho em casa. Devido à pandemia, né? Foi essa loucura. E como a gente tava pra gravar o disco, foi o jeito que a gente resolveu. E foi ótimo, assim. Então, na minha casa, eu já fiz o estúdio. A gente já pegou os equipamentos, montou tudo direitinho. Ah, na casa de praia, não? Não. Esse é outro projeto. É outro projeto. Mas podia ser na casa de praia. Ainda vou ter essa casa aí, gente. Tá anotado. Como é que é esse projeto do Casa de Praia? Pô, foi um projeto que a gente começou